Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu estúdio aqui em São Paulo, onde eu vou gravar aqui para vocês uma pintura, um processo de uma pintura, e vou usar como referência uma imagem de Paraty, né? Não estou aí com vocês, mas estou aqui pensando em vocês. Então eu separei aqui uma referência muito interessante. Ela traz uma cena de tempo nublado, que às vezes é um desafio para a pintura, e eu achei legal explorar isso, porque ela não tem aquelas coisas padrão do casario bonito, né, com o sol, aquelas sombras bem marcadas, mas mesmo uma cena assim pode trazer uma beleza, uma delicadeza na pintura de aquarela. E é isso que eu queria explorar aqui com essa referência. Então eu vou brevemente falar para vocês os materiais aqui que eu estou usando no vídeo, e a gente vai partir para o processo de pintura, tá bom? Bom, para esse trabalho eu vou usar aqui um papel de algodão, eu vou usar o Watercolor The Collection e vou pegar esse bloco grande e vou usar, na verdade, meia folha, né? Então vai dar um formato aí aproximadamente 24 por 36, né? Que eu acho que para essa captação de imagem na câmera fica legal para poder aparecer tudo aqui no vídeo, né? E aqui eu tenho uma paleta básica, que é a paleta que eu adoto para as aulas, né? Ela é baseada na minha sugestão de cores que está no meu dot card da Nevskaya Palitra, né? Então são poucas cores, mas que a gente consegue fazer praticamente tudo aí com ela. E vou usar aqui o sprayzinho de água, uma esponjinha para dosar a quantidade de água e pigmento no pincel, água, lógico, né? E alguns pincéis aqui, nada muito especial, pincéis de aquarela, grosso, médio, fino, né? Esses dois pelos de esquilo, sintético, e um pelo de cabra aqui, que eu gosto de dar uma esgarçadinha nele para fazer vegetação, texturas. Então, um material simples, desenho aqui com uma mina de grafite 2B, que é macia para não machucar o papel. E com isso a gente desenrola aí essa pintura. Bom, então vamos começar aqui com um desenho. Vou tentar colocar de uma maneira simples aqui os elementos. Vou usar aqui uma divisão de terços para me ajudar na composição. Então, só dividindo aqui de uma maneira uniforme na horizontal e vertical em 3 partes. Não precisa ser muito preciso, só para situar aqui algumas coisas. Então, eu vou usar essa linha aqui como sendo a minha linha do horizonte aqui na cena. Então, mais ou menos nessa linha aqui vão estar as cabeças das pessoas, já que elas estão no mesmo nível de quem está observando a cena, né? De quem está tirando a foto aqui. Essa linha vertical vai ser mais ou menos a linha dos telhados que eu tenho insinuados aqui, né? Tem uma casa de primeiro plano aqui que vai praticamente sangrar para a lateral e aqui para baixo também na estrutura, mas seguindo um ponto de fuga que fica mais ou menos nesse 1/3 aqui também, a gente tem todas as linhas aqui dessa parede orientadas por esse ponto. Então aqui a gente vai ter a linha dos beirais, né? Então eles vão ter mais ou menos todos essa espessura aqui que vai afunilando em relação ao ponto de fuga. Essa linha também vai delimitar aqui a altura das janelas e portas, né? Então eu tenho uma porta logo aqui na frente que vem até o final da composição. Aqui janelas, porta, janela, porta, seguindo essa distorção, né? Um pouquinho mais alto aqui eu tenho essa linha do chão, né? Então aqui tem uma parte onde a gente vê uma esquina acontecendo na referência.
Vou deixar só insinuado aqui por enquanto. Então, mais ou menos um pouco para cima aqui da linha do horizonte, eu tenho o final aqui dessa parede. E aí eu vou colocar aqui só uma insinuação do que seriam esses elementos aqui, né? Essas cadeiras empilhadas, e um pouco abaixo da linha do horizonte aqui, essa linha das mesas, né? E cadeiras aqui. Mostra essa movimentação dos bares e restaurantes aqui. Vou só insinuar também. Vou deixar algumas reservas aqui na hora da pintura, né? E vou continuar colocando os elementos principais aí. Eu vejo aqui que um pouquinho acima do meio da minha altura eu tenho o que seria o topo aqui da igreja, né? E que gera esse triângulo bem visível aqui na minha composição. Avança um pouquinho para cá e ele desce mais ou menos nessa linha de terço, deixando uma área livre aqui do lado direito, né? Então, com isso aqui eu vou trazer essa cruz, importante na composição, fechando aqui o triângulo, alguns elementos arquitetônicos aqui importantes. Então eu tenho aqui essa janelinha e mais aqui embaixo a entrada com um arco aqui da igreja, né? Aqui na parte de trás eu tenho uma silhueta de construção, tem ali um pouco de vegetação, telhados, né? Que a gente vê aqui, uma certa perspectiva também vindo para esse ponto, com os beirais aqui. Não preciso detalhar muito, isso aqui vai estar com menos foco na minha composição. Tem um outro andar aqui. E para não fugir à regra, a gente tem aí janela, porta, e assim vai. Muito bem, então com isso aqui a gente tem os elementos principais. Agora a gente vai trazer só algum nível de detalhe que seja importante aí. Então, logo aqui que a gente tem essa marcação da esquina, né, no chão, a gente sabe que aqui é onde a gente vai ter as maiores pedras aqui. Então, na hora de fazer o detalhamento de textura aí, a gente vai trabalhar essas pedras diminuindo de acordo com a profundidade. Isso é uma coisa importante. Vou insinuar aqui algumas pessoas, então, andando. A gente tem aqui um casal andando na lateral aqui da rua. Vou só colocar mais ou menos o que seriam esses espaços das figuras, sem muito detalhe num primeiro momento. Depois a gente vê o quanto a gente quer detalhar cada uma. Então tem pessoas de várias alturas aqui, né? Mais atrás, mais à frente, variando aqui um pouquinho as alturas. Aqui para trás também, outras pessoas lá ao fundo, né? Para a gente ter uma distribuição das pessoas aqui na cena. Popular um pouquinho isso aqui, né? Então aqui a gente vai ter uma área realmente vazia. Existe aqui uma vegetação que eu vou trazer de uma forma que ela marque essa presença. Depois eu vou tentar trabalhar ela meio desfocada como está aqui na referência. Um elemento de primeiro plano que não ganha foco, né? Deixando o foco realmente para essa parte mais de trás aqui. Vou criar uma certa irregularidade aqui nesses telhados, né? Trazendo aqui uma parte maior, uma parte menor, dando aqui um pouquinho de ângulo. Não precisa ficar uma coisa muito certinha, até porque as casas não são tão certinhas. Então, é legal ter aqui uma quebrinha nessa silhueta aqui, né?
Essa parte aqui vai sugerir aqui uma quebra de ângulo, né? Alguns detalhes aqui acho que são importantes, como por exemplo essa luminária que sai aqui da quina da primeira casa, né? Dessa primeira que está aqui na frente, ó. Uma luminária bonita aqui, que tem muito a ver com o clima dessa cena. Então eu vou deixá-la esboçada aqui. E a gente tem algumas outras mais aqui para trás também. Então aqui eu vou só fazer a fixação dela aqui na parede com esse braço metálico aqui. E mais ou menos aqui no meio a gente tem ali uma outra luminária. Lá para trás tem mais uma outra. E lá no final tem uma luminária que sai aqui da parede, fazendo um desenho interessante de um braço ali que desce sobre as mesas ali. Eu vou deixar insinuado também. Então acho que com isso a gente tem os elementos principais aí, um desenho simples, sem muito detalhe, sem muita coisa, para poder começar a trabalhar isso em termos de mancha, né? Então vamos começar a pensar nessas camadas aí agora. Bom, então vamos começar uma primeira camada aqui, primeiro trazendo as partes mais luminosas aí da cena, esse céu, né, principalmente. Vou fazer aqui um caldo, colocando aqui um pouquinho de lavender e Payne's Gray. Vai dar um leve acinzentado. E eu vou pegar um pouco do meu azul cerúleo para trazer um azulado para esse cinza, um pouquinho do cobalto aqui também. Então, com isso aqui, um chazinho bem suave, eu vou, no primeiro momento, com mais água do que pigmento, trazer uma primeira camada aqui, só para quebrar o branco do papel, né? Então, praticamente a cena toda ganha um pouco desse lavado aqui. Bem frio para jogar esse céu lá para o fundo, né? E conforme isso vai chegando aqui na base, vai ganhando um pouco mais de tom, né? Um pouco mais de força de pigmento. Então, nessa parte que fica perto do horizonte aqui, a gente já tem um pouco mais de força tonal. Quero que essas nuvens apareçam ali atrás. Posso trazer aqui para frente, tudo isso aqui na frente ainda vai secar mais claro, né? Então posso trazer isso sem medo aqui num primeiro momento. Então até esse ponto aqui mais ou menos é tudo bastante frio. Daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho mais de informação de temperatura aqui. E daqui para baixo eu posso começar a esquentar um pouco esse caldo. Vou trazer para ele aqui um pouco de Burnt Sienna. Vou misturar com esse que eu já tenho aqui para quebrar um pouquinho a saturação. Então, nesse primeiro ponto aqui de temperatura, né, na cena, eu vou simplesmente colocar um pouco dessa informação aqui e desse ponto para cá eu começo a esquentar ela um pouquinho. Vou trazer um pouco de Burnt Sienna, Raw Sienna e uma pitada de carmim. Isso vai começar a avermelhar aqui um pouquinho. E vindo mais para frente ainda, um caldo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de carmim. E aí a gente completa aqui um degradê, fazendo essa transição de temperatura, né? Então eu quero aproveitar enquanto eu tenho esse pigmento úmido ainda, né, em cima do papel, e começar a colocar alguns pontos de balanço aqui entre os quentes e frios. Então vou pegar um pouquinho aqui do cerúleo e balancear isso aqui para ficar um pouco mais neutro, embora ainda quente, é um cinza um pouco mais neutro, né? E começar a trazer um pouquinho de informação aqui para essas casas. A gente vê principalmente perto do telhado
elas ganham ali um pouco de temperatura, né? Uma parte um pouquinho mais densa, mais escura. Tudo isso pode ser ainda fortalecido mais para o final, mas vamos já aproveitando essa umidade para fazer algumas passagens suaves aqui, né? Nessas partes que estão mais lá ao fundo, principalmente. Vou colocar um pouquinho de Raw Sienna aqui para trazer um aspecto levemente mais quente para essa construção da igreja aqui na frente, né? Ela ganha aqui um pouquinho de temperatura em relação ao céu, aí isso faz com que ela venha um pouco mais para o primeiro plano aqui, um pouco mais para frente, né? Deixar um pouquinho manchado aqui, para não ficar tudo muito certinho. E vou trazer um pouco disso aqui para as casas também. Então, um pouco do Burnt Sienna com o carmim. E vou pegar um pouquinho de azul ultramar para balancear aqui e não deixar isso muito quente, né? Um quente dosado, bem neutro aqui. E com isso eu venho trazendo, ó, né, já enquanto está úmido esse papel, um pouco dessa informação. Posso ir brincando um pouquinho com os matizes aqui. Vou colocar um pouquinho de violeta nesse canto, para ele não ficar muito chapado, e venho mudando isso gradativamente conforme vou vindo aqui para a parte mais de trás, né? Então, sem prestar muita atenção em detalhes nesse momento, por enquanto só colocando as pinceladas mais poderosas aí mesmo. Aqui as partes escuras, reservando levemente aqui as lampadinhas, só onde é necessário. E aqui a gente vai perceber que há uma passagem gradual dessa parte mais escura, mais densa, para a parte mais luminosa das paredes. Então eu vou trocando o pigmento por água aqui, né, ó, e fazendo essa gradação. Pra gente é importante, é uma luz difusa, não é uma luz, não tem sombras marcadas, né, por conta disso. Então é legal ter essa transição aí um pouquinho mais suave de sombra e luz, né? Marcar aqui um pouquinho essa quina, né, aqui dos beirais. Depois a gente vai colocar um pouco mais de força aqui nessa lateral. Aqui tem que tomar um cuidado para a gente não tentar entrar em detalhes e tons muito escuros agora, porque a gente está só numa primeira camada aqui para dar uma base, né? Estou jogando uma aguinha aqui para ter um pouco de textura nesse chão, aproveitando esse tempo de umidade aqui do papel. E acho que com isso a gente tem uma primeira camada se formando, né? Depois a gente vai molhar um pouco mais aqui para fazer essa folhagem desfocada e a gente começa a dar um pouco mais de detalhe aí na estrutura. Então, uma primeira camada muito simples, onde a gente preenche praticamente todo o papel aí, deixando pouquíssimas reservas, né? E preparando o caminho aí para a segunda fase da pintura, que é quando a gente vem já definindo algumas coisas mesmo. Vamos deixar isso secar. Acho que pelo trabalho que a gente tem aqui de uma coisa conversando com a outra, é legal deixar secar mais naturalmente. Vamos dar um tempinho e a gente volta trazendo outros elementos aí para a pintura. Bom, então aqui eu tenho a primeira camada totalmente seca e vou começar agora então a trazer um pouco mais de força para a pintura, trazendo os elementos lá de trás para frente, né? Primeiro as coisas lá do fundo, mais clarinhas, menos foco. Aí vou trazer um pouco mais de foco aqui para essa parte onde estão as pessoas e a igreja. Depois esse foco vai se perdendo de novo aqui para frente, né? Para a gente poder manter o ponto focal aqui nesse meio campo, né? Então, muito bem, vou fazer aqui um pigmento um pouquinho mais forte agora, um pouquinho mais de tinta. Eu vou aproveitar esses pigmentos que eu já tenho aqui,
Vou dar uma azuladinha nesse violeta aqui e colocar um pouquinho de Raw Sienna para tirar a força de cor dele, né? Num esquema de complementares ele fica mais acinzentado aí um pouco. E com isso aqui eu vou começar a trazer informação lá para o fundo. Vou pegar um pouquinho de verde aqui, misturar com esse cinza e colocar um pouco daquela vegetação que eu tenho lá no fundo, ainda de uma maneira sutil, sem um pigmento muito forte. Quero que isso fique levemente desfocado, então eu vou manter aqui uma certa umidade, vou colocar um sprayzinho para isso não ficar muito marcado ali, né? E aí tem alguns outros pontos onde essa densidade acontece aqui também, um pouco mais de vegetação aqui na parte da frente. Eu vou pegar aqui um outro pincelzinho para ir distribuindo um pouco de força aqui nesses telhados e paredes, né? Então eu vejo ali que existem umas passagenzinhas de tom e de luz, deixando umas gradações leves acontecendo na pintura. Vou deixar isso aqui levemente conectado. Então, pertinho aqui do telhado, eu vejo umas partes mais quentes nesses telhados aí. E aqui eu venho trazendo um pouco mais de luz. Sem definir demais. Vou esfriar um pouco mais aqui. Um pouquinho mais frio lá no fundo. Ok. E aí eu tenho os escuros das telhas, né? Então, para isso eu vou aproveitar essa umidade aqui e colocar uma pincelada um pouco mais densa, mais forte. Então aí com menos tinta, né? Vou pegar aqui um pouquinho de Burnt Sienna com Payne's Gray, vou esfriar um pouquinho com cerúleo. E aí eu tenho aqui um acinzentado, que eu acho que vai ser pertinente para fazer essa insinuação dos telhadinhos, ó. Nada muito forte, muito preciso, mas algumas poucas pinceladas aí que dão o peso do que eu preciso lá atrás, ó. Pouca água para trabalhar em cima dessa umidade que eu tenho aí. Um pouquinho mais azulado aqui, ó. E aí eu trago algumas horizontais ali também, sem definir demais. Pinceladinha para pegar um pouco a textura do papel aqui. E acho que a gente tem aí já uma definição para essa parte do fundo. Um pouquinho mais de peso aqui na vegetação, talvez. Lá atrás pode ficar ainda mais suave. Para deixar isso mais realista em termos de arquitetura, né? E aí acho que já está o suficiente, né? Mais desfocadinho, suave, tranquilo lá no fundo. Legal, vou trazer um pouco de informação aqui para frente agora. A gente tem uma árvore que circunda aqui a igreja, né? E propositalmente eu vou fazer ela mais simples e um pouco mais deslocada aqui para o lado direito também, porque senão ela vai acabar parecendo que é uma coisa que está nascendo ali em cima da igreja, né? Então eu vou deixar aqui, ó, uma ranhura que se conecta um pouco aqui com o fundo, inclusive, deslocando essa árvore um pouco para a direita, para ela ter uma conexão mais com o fundo do que com o topo da igreja, né? E do mesmo jeito que eu fiz ali atrás, vou manter isso úmido, colocando só um sprayzinho aqui para isso não ficar totalmente focado. Então a gente tira também um pouco dessa força aí da vegetação. Próximo
aqui do telhado, posso forçar um pouquinho esse tom, e eu estou deixando ela bem acinzentada aqui de propósito para que isso fique mais em contato com o fundo do que com o primeiro plano. Você vai ver que na própria referência a gente tem aí um elemento quase sem cor, né? Não tem muita informação cromática para essa árvore aparecer. Então aqui esse desfoquezinho acho que fica interessante. Vou começar a trazer informação agora para a igrejinha, né? A igrejinha aqui é o nosso ponto focal, então tem um certo destaque. Vou trabalhar aqui com os sienas, então raw siena aqui para dar esse aspecto mais amarelado da decoração da igreja. Então a gente tem essa borda, né, que traz essa corzinha suave. Ele está meio sujinha na igreja, o que é interessante pelo contexto de idade e de exposição ao tempo, né? Então eu vou tentar simular um pouco essa sujeira também. No primeiro momento eu vou só trazer a informação aqui de uma maneira soltinha, tranquila ainda. Deixar isso se fundir aqui um pouco. Aqui em volta da porta também a gente tem um pouco desse amarelado, né? E enquanto isso está úmido, eu vou trazer uma intervenção um pouco mais forte agora de pigmento, pegando um pouco aqui do Burnt Sienna com Payne's Gray, praticamente sem água, né? E aí, enquanto isso está úmido, eu trago aqui alguns filetinhos para trabalhar um pouco nessa umidade. E aí ele suja um pouco a cor que a gente colocou, né? Pegando uma parte mais no seco, uma parte mais no molhado. Isso ganha uma certa irregularidade aí. Essa parte aqui do beiral que aparece de baixo para cima, né? É importante estar bem marcadinha aqui. Essa parte de baixo aqui ganha um pouquinho mais de peso, um pouco mais de textura. Um certo avermelhado aqui também. Isso deixa esse acabamento um pouco mais irregular, né? Aqui bastante foco, bastante precisão, é a parte mais focada realmente da nossa cena. Vou até colocar aqui umas sujeirinhas aqui na parede. E aí, só para passar uma certa verdade de que existe uma superfície aqui com um pouco de irregularidade, né? Um pouquinho mais aqui desse amarelado aqui em cima. Talvez seja a parte mais detalhada dessa pintura, né? Essa fachada com esses detalhes. Existem os escuros que a gente ainda vai colocar. Vou só dar um tempinho para isso assentar aqui. A gente vai colocar os detalhezinhos mais densos aí daqui a pouquinho, tá? Então por enquanto vou deixar assim. A gente vai vir com um pezinho maior aí daqui a pouco. E vou começar a trazer agora o peso definitivo aqui para a parte da frente, tá? Então para isso vou pegar aqui um pincelzinho médio e reforçar um pouquinho o tom dessa parte de cima, um pouco do Burnt Sienna, aquele acinzentado mais quente, né? Um pouquinho do carmim. E vou quebrar um pouquinho isso aqui com uma pitada do azul ultramar, mantendo um caldo quente, só que mais dessaturado. Então, olhando aqui o meu
meu desenho, ó, eu vejo aqui onde eu tenho colocar um pouco mais de definição nessa borda aqui. Vou reservar as minhas luminárias ali no primeiro momento. Essa aqui também, vou ficar reservadinha aqui. E aqui na frente, um pouquinho mais de azul, para dar um pouquinho mais de peso. Mudar um pouquinho o matiz. Deixar levemente mais rosado aqui em cima. Isso ajuda a trazer o elemento para frente, né? Cria um degradê mais interessante aqui. E vou forçar um pouquinho essa passagem que eu já tinha trabalhado na primeira camada, para que ela fique mais visível aqui agora. Então aqui a gente vai ter mais foco e aqui em cima menos, né? Então, de novo, esse degradezinho aqui. E agora, aproveitando essa umidade, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei ali atrás. Então, primeiro trazendo um pouco de força para esses telhados. Tinta praticamente sem água, para isso poder trabalhar um pouco na superfície seca e um pouco na superfície úmida, tá? Então aqui, ó, venho trazendo esse detalhamento. E aqui na frente, um peso maior, então vou pegar aqui um pouco mais de tinta, um pouquinho de violeta, e aqui vou fazer uma pincelada mais gestual mesmo, pegando um pouco da textura do papel. E aí aqui vai ficar um pouquinho mais indefinido realmente, mas eu posso trazer algumas informações aí, como alguns pontinhos aqui mais densos, né, desses contatos do beiral com a parede, e deixar isso trabalhar aí um pouco, né. Vou jogar aqui um sprayzinho, não quero essa parte aqui muito focada, como eu falei, vai ser uma folhagem desfocada aqui na frente, né, que eu já vou fazer. Então vou só colocar aqui um pouco de textura. E para não perder esse tempo de umidade aqui, eu vou pegar um pouquinho de verde, misturar nesse caldo aqui, desaturar com pitada de carmim. Com isso aqui eu tenho um caldo interessante aqui para fazer essa folhagem, né? Vai entrar, como eu falei, desfocada aqui. Então, pinceladas com bastante pigmento, tem uma força tonal, né? Esse elemento de primeiro plano aqui. E isso invade essa parte. Como se fosse um ramo que está bem à frente mesmo aqui, né? Em termos de plano na cena. E aí só aqui na parte de cima eu vou jogar um sprayzinho para isso ficar com um aspecto bem de desfoque mesmo. Então aqui, ó, tem um pouquinho de umidade ainda. Eu vou aproveitar para trazer para a parte da frente aqui alguns elementos dessa parede, né? Então vou eleger aqui algumas cores. Vou fazer uma porta aqui na frente um pouco mais azulada. Então ela parte desse primeiro cômodo aqui, né, que a gente vê, e sem deixar uma coisa muito certinha, muito retinha, ele vaza até aqui embaixo. Seria essa primeira porta que
que a gente vê aqui, onde a luminária está fixada, né? E a gente vai lá para trás, colocando esses elementos também. Então aqui a gente tem mais janelas, elas ficam bem fininhas mesmo por causa da perspectiva, né? na cena. Porta, algumas mais avermelhadinhas um pouco, mais aqui no fundo. Então, janela, porta e assim vai. E a gente ganha um pouco mais de elementos aqui desse lado. Um pouquinho de informação aqui na parte de baixo. Não quero que fique muito cheio de coisa. Vou destruir aqui um pouquinho para isso ficar delicado, suave. Beleza. Então, agora a gente veio pegando essa parte toda aqui, eu vou conectar com o chão, né? Trazendo essa densidade dessa parte de baixo toda aqui. Então, para isso eu vou pegar o pincelzinho um pouquinho mais parrudo aqui e vou aproveitar esses caldos que a gente tem aqui para deixar eles com um tom mais terroso, né? Colocar aqui um pouco mais de burnt sienna. Tinha trabalhado aqui um pouquinho de carmim nele para ele ficar levemente mais avermelhado. Então vou deixar a parte de fora aqui um pouco mais quente, mais amarelada, e aqui dentro um pouco mais avermelhado. Então com esses dois caldos aqui, vou começar aqui pelo meio, ó, colocando aqui essa informação. Daqui para trás eu deixo mais suave, vou tirando o pigmento, trocando por água para ficar suave mesmo, sutil lá no fundo. E aqui pro lado direito eu trago a formação mais pesada, mais quente um pouco. Até chegar aqui na frente, deixando um pouco de luz aqui em alguns lugares. E engrossando um pouco o caldo aqui para um primeiro plano um pouco mais forte. Então, eu vou pegar um pincelzinho chato aqui, só para integrar um pouco tudo isso, dar umas quebradinhas, deixar umas áreas mais clarinhas. E enquanto está úmido, eu quero gerar um pouco de textura nisso, né? Então, vou jogar aqui uma aguinha. Esse tempo de umidade é bom para abrir um pouco de luz e gerar essa irregularidade que a gente tem aqui no chão. A gente pode fazer isso também com a tinta, para gerar um pouco mais de textura, só que aí tem que esperar isso assentar um pouquinho, né? Porque está muito molhado, senão se eu colocar tinta aqui não vai fazer efeito algum, né? Enquanto isso eu olho minha cena aqui, vejo se tem alguma coisa a mais que eu posso acrescentar nessa camada, nesse momento aqui. Então, vejo aqui alguns detalhezinhos, né, ainda nessa parte de trás, como se eu tivesse aqui ainda algumas outras passagenzinhas de uma casa para outra. Com um tomzinho leve aqui eu posso trazer um pouco de definição para isso. Um outro ponto de entrada mais de sombras aqui, ó. Pouca coisa. Não quero trazer um volume muito grande de detalhes para essa cena. Vou marcar um pouquinho melhor essa quina aqui, ó.
Então aqui já está ficando mais interessante. Vou pegar aqui agora um pincelzinho, então, pigmento mais denso. Burnt Sienna Payne's Gray. E aproveitando o tempo de umidade aqui, ó, vou trazer um pouco desse detalhe aqui no chão. Então tem pedras que ficam mais visíveis, né, com um contorno mais visível aqui. Nessa hora eu tenho que levar em consideração a perspectiva da cena, ou seja, as pedras aqui na frente elas ficam maiores, né, com contornos um pouco mais visíveis assim, e lá no fundo só pequenos detalhes mesmo. Então isso ajuda a passar essa profundidade. Longe de querer desenhar todas essas pedrinhas, né, eu faço só uma insinuação realmente aqui, ó. Isso vai meio que desaparecendo conforme vai lá para o fundo. Inclusive em termos tonais, né? Vou tirando um pouco de pigmento aqui, trocando por um pigmento mais suave, mais delicado. Mas que mostra essa irregularidade aqui do chão, né? E aí com isso acho que a gente tem essa definição dos elementos maiores aí agora. Talvez em um outro ponto a gente possa abrir um pouquinho, aproveitando ainda essa umidade, tirando um pouquinho de pigmento com o pincel só úmido. Isso vai abrir algumas luzes aqui pra gente, trazendo um detalhamento suave. E aí acho que já está de bom tamanho, não quero trazer muita informação para cá não. Então enquanto eu estava trabalhando tudo isso aqui atrás já foi secando. Então é uma coisa que eu já posso aproveitar agora e trazer o detalhe final de foco para esses elementos aqui, principalmente da igrejinha, que é meu ponto de maior foco aí na pintura, né? Então agora com o pincel mais delicado aqui um pouco, eu vou só reforçar um pouco essa informação de textura, né, em alguns pontos aqui, fazendo com que a casa realmente venha para frente. Vou pegar aqui um pouquinho de lavender e misturar aqui com esse escuro para fazer esse detalhe arquitetônico aqui, que é importante na minha igreja, muito característico ali do local, né? A cruzinha aqui em cima, então tentar fazer isso bem gestual aqui, ó. E colocando aí esses detalhes mais densos, né? Os buracos na estrutura. A gente tem aqui essa janelinha em cima, né? Vou fazer um tomzinho aqui ainda escuro, levemente azulado, e insinuar aqui uma pintura negativa, deixando uns clarinhos ali para essa treliça, né? Do vitrô. Um pouquinho mais de verde aqui para insinuar essa porta agora. Essa porta a gente acabou deixando aqui essa luminária na frente, eu vou preservar ali uma pequena luzinha nela. Depois a gente vê se vale a pena manter isso ou não. Coloquei aqui de propósito uma figura na frente da porta, para ela ficar desenhada pelo escuro da porta aqui, então eu vou manter esse desenho, né?
duas figuras que aparecem aqui na frente da porta pelo desenho prévio aí. Vou desaturar aqui um pouco, colocar uma sombrinha aqui na parte de cima, um pouquinho de textura com água. E aí a gente tem um foco bem preciso aí da igrejinha, né? E esse foco vem se perdendo aqui para frente também. Então, até com isso em mente, eu preciso começar a trazer um pouco desses elementos aqui agora. Vou começar a fazer um gestual aqui com esses elementos das luminárias, né? Trazendo aqui essa luminária que vai lá para frente da porta. Esses elementos que estão mais próximos à parede aqui também. Quanto mais lá atrás, mais suave e menos detalhes esses elementos vão ter, né? E conforme vai vindo aqui pra frente, vai ganhando um pouquinho mais de peso aí. Esse aqui então vai ter uma força um pouco maior. Vou pegar aqui o Payne's Gray com um toquezinho só de lavender e de uma maneira bem gestual aqui, ó, colocar esse elemento, no primeiro momento bem focadinho aqui para eu poder ver o que eu estou fazendo, né? Tentar não fazer um desenho muito retinho, muito certinho, porque senão acaba ficando duro, né? Então com isso aqui, eu vou destruir um pouquinho só esse lado aqui para não ficar muito nítido. E vou tirar um pouquinho o foco também com o spray, né? Deixar conversando um pouco mais com essa área mais indefinida aqui na parte da frente. E agora eu vou trazer o detalhamento aqui para a parte de baixo, né? Onde a gente tem aqui as pessoas, as mesas. Então vou começar pelas pessoas aqui. Situando onde elas vão entrar. Então uma pessoa mais aqui, ali. E vou fazer aqui um gestual para insinuar essa informação das mesas e cadeiras, né? Então, no primeiro momento eu vou pegar os sienas aqui e só imaginar aqui uma linha de mesas, onde o topo das mesas fica um pouquinho mais claro, onde entrariam aqui essas cadeiras, né?
Primeiro uma parte mais luminosa aqui, só para marcar realmente o local de cada coisa. E aí eu entro com um pigmento um pouco mais denso agora para dar um pouco de peso para isso. Então aqui eu coloquei um pouquinho de Payne's Gray no meu marrom aqui. E aqui um pouco de textura, alguns gapzinhos. Embaixo das cadeiras também. Não quero isso muito detalhado, então aqui principalmente onde elas tocam o chão, eu dou uma quebrada e gero como se fosse uma sombra difusa delas ali, né? Que é uma coisa que inclusive as figuras podem ter, né? Um pequeno contato aqui, uma sombra levemente difusa, sem ficar muito marcada. Tem umas outras mesas meio que empilhadas aqui no canto, dá um elemento interessante aqui que eu quero explorar. E aí agora a gente só precisa olhar para a cena e procurar aí um ou outro ponto que chame nossa atenção, pedindo aí algum toquezinho, algum detalhe. Aqui a gente ainda tem um pouco de umidade, dá para trabalhar aí um pouquinho de leveza na pincelada. As pinceladas mais sequinhas. E acho que com isso a gente tem aí uma boa representação dessa cena. Vou trazer aqui só alguns brilhinhos para deixar isso um pouquinho mais luminoso. E beleza.